Boa noite, Márcia. Oi, Susan, boa noite, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bem também. Então, tá bom. Vou aumentar um pouquinho meu volume aqui. Você tá ouvindo bem? Sim, perfeito. Então tá bom. Que bom, Márcia. É um prazer tê-la conosco essa noite para a gente conversar um pouquinho, né, sobre esse cenário diferente que o mundo todo está vivendo, né? Primeiramente, apresentar formalmente você, a Márcia Manfrim, que é a vice-presidente da CIL e também a presidente da Apetite Serviços e Alimentação. Seja bem-vinda, Márcia. Obrigada, é um prazer representar a CIL sempre, né? A nossa amada CIL. É verdade. Bom, o pessoal está começando a chegar e aí o nosso bate-papo também a gente consegue falar por uma hora, é o tempo que o Instagram dá para a gente conversar um pouquinho aqui pela live. E até para quem está entrando, só lembrando, a gente tem um aviãozinho aí na parte inferior da tela do Instagram. Como é um bate-papo para empresários, independente do segmento, empresários do setor de serviço, se você quiser compartilhar a live, né, chamar alguém para assistir também, é só clicar nesse aviãozinho aí embaixo na tela e já consegue compartilhar também com outras pessoas. Mas, Márcia, até para a gente começar falando um pouquinho sobre o impacto, né, da pandemia do coronavírus para o setor de serviços, trazendo um pouquinho para Londrina, para a nossa região, você que está à frente da Apetite, como também de outras empresas, e tem uma experiência imensa, né, no setor de serviços. Como é que vocês sentiram que foi esse impacto da pandemia para a gente? Bom, a pandemia, ela foi um acontecimento inédito para toda uma geração, onde, no meu entendimento, ela veio acrescentar uma aceleração frente ao aspecto da necessidade da inovação. Então, ela veio acelerar todo um processo de desenvolvimento que nós deveríamos buscar no nosso dia a dia, nos nossos negócios, nos nossos processos, porque nós sabemos que a tecnologia vem chegando e nos arrastando e nos impulsionando para um processo de inovação, aonde as demandas vêm crescendo e sendo aumentadas a cada dia para que nós nos forcemos a oferecer um padrão de produto mais acessível, com mais tecnologia, mais qualidade e segurança. Então, a pandemia ela veio para acelerar o nosso processo de desenvolvimento. Nós podemos olhar toda essa situação de duas formas: como uma tragédia que veio para aniquilar os nossos negócios, o mundo e as pessoas, os sonhos e os Sim. projetos, ou nós podemos olhar para a pandemia como um processo de aceleração dos nossos negócios frente ao desenvolvimento que nós naturalmente deveríamos estar buscando. Eu vou optar, Susan, pela segunda hipótese, Sim, que bom. acreditando que, independente das dificuldades, nós temos crescido, nós temos amadurecido e vislumbrado novas oportunidades de negócios. E quando nós nos posicionamos desta forma, nós passamos a olhar para todo esse cenário de uma forma um pouco inusitada, que nós saímos do comodismo, nós saímos da zona de conforto, de estabilidade dos negócios, independente de nós no Brasil não conhecermos Sim. muito a palavra estabilidade. Ou nós estamos em crise financeira, ou nós estamos em crise política, ou nós estamos em crise ideológica, ou nós estamos em crise. Mas a pandemia ela vem nos trazer uma nova visão do cenário macroeconômico no Brasil, e eu acho que é para isso agora que nós devemos focar a nossa atenção, para que nós não venhamos a sofrer de outros males em decorrência da Sim. pandemia. E é isso que nos vai fazer profissionais diferentes, empresas diferentes e setores diferentes, como é o nosso caso, o setor de serviços. Então, não sei se você sabe, o setor de serviços no Brasil, ele emprega 70% de toda a mão de obra. É Então, muita coisa. assim, é gigante a oportunidade também que nós temos de criação de novas tecnologias em detrimento das novas demandas que vão surgir a partir desse momento histórico que nós estamos vivendo.
Sim, perfeito. Márcia, até a gente está recebendo muitas pessoas, né, aqui entrando agora também para acompanhar esse bate-papo, e são pessoas do setor de serviços, mas que têm um pequeno negócio, que têm um médio negócio, que têm um grande negócio, e essa questão de flexibilizar a gestão, olhar mais a partir de agora para dentro do negócio, vale para todos os setores, né? O que você falaria? Como deve, então, ser o comportamento de agora em diante desses gestores, desses profissionais, independente do porte da empresa que ele tem? Eu acredito que o porte das empresas nunca foi diferente no quesito gestão. O nosso foco tem que ser constante e nós devemos estar dentro dos negócios em tempo integral, observando cada movimento, cada cenário mercadológico. Mas, após toda essa dificuldade, porque nós no Brasil temos uma característica um pouco diferente do restante do mundo, assim como da Europa ou Estados Unidos. Nós somos agora portadores de uma crise econômica financeira que nos abalou a partir de 2014 até 2017, onde grandes empresas deflagraram seus resultados, seu EBITDA, e isso nos colocou numa posição financeira muito de observação, foco e busca de resultado para que o nosso caixa estivesse protegido. A partir da pandemia, nós entramos num outro cenário, porém, diferente da Europa, diferente dos Estados Unidos, que estão capitalizados. As empresas brasileiras não estavam capitalizadas, salvo as estatais e algumas empresas que têm todo o seu alicerce financeiro estruturado no aspecto exportação fora do Brasil, com grandes volumes de produção. Mas a grande maioria das empresas brasileiras, que somam mais de 93% do total das empresas no Brasil, elas são de pequenos e médios negócios, que são os empregadores, que são os empreendedores, que são as empresas familiares, as mais tradicionais do cenário nacional. Para isso, nós queríamos ter um foco. Viu quantos participantes, Susan? Olha aí, ó. Até você viu só? Estão participando ainda. Não. Todo mundo querendo saber mais informação. Exatamente. Você viu como a gente tem que estar preparado para mudança de cenários? E exatamente. Exatamente. E é dentro desse aspecto que nós nos diferenciamos frente às transformações do mercado. Então, para as pequenas e médias empresas, nós temos observado aí uma enorme oportunidade de mudança da demanda existente. Sim. Então, vamos pensar comigo. Nós teremos aí milhões de desempregados no Brasil. Já temos. Então, um dado importante, por exemplo, o food service, do início da pandemia até agora, já demitiu 1 milhão de pessoas. Eu falei 1 milhão de pessoas. É um dado assustador, né? Muita gente. Né? Num país de 200 milhões, então 1 milhão de pessoas de um único segmento é muita gente até agora. Ou seja, nós não sabemos ainda como os negócios irão se sustentar pós-pandemia, porque vai haver uma transformação da característica do consumidor. Exato. Nós sabemos que todo hábito leva 21 dias para se estabelecer. Nós estamos passando por uma transformação de hábito na população. E essa transformação é que vai trazer a alteração dos modelos de negócio. Porque nós teremos os desempregados que, para que se sustentem, provavelmente passem a ser empreendedores. Venham empreender pequenos negócios. Essas pessoas terão ideias e passarão a concorrer com os negócios existentes, produzindo nas suas próprias casas, de forma artesanal,
buscando o relacionamento na coletividade a que ele pertence. E essas pequenas ou microempresas passarão a concorrer com as empresas já existentes. Ou seja, a nossa concorrência pós-pandemia será muito maior, mesmo que seja na informalidade. E isso gera um modelo diferente de negócios. Sim. Tudo isso tem que trazer para nós um pensamento de transformação, ou seja, como é que eu reinvento o meu negócio, como eu crio a partir daqui e o que eu tenho que fazer para que eu tenha competitividade e que eu seja um atrativo para o mercado consumidor. Quais serão as novas demandas que passarão a existir pós-pandemia? Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer todos os dias. Como é que a Susan se reinventa enquanto profissional pós-pandemia? Exatamente. E o olhar do próprio consumidor ficou muito mais exigente também, né? Exatamente. Então, os profissionais que nós éramos, e isso não é demagogia, isso é fato. Nós estamos vivendo uma grande transformação. E esse ganho que nós estamos tendo de poder vivenciar uma era histórica para a humanidade é que nos faz profissionais tão privilegiados. E nós passaremos a conhecer, de agora em diante, os verdadeiros empreendedores. Aqueles que não sucumbem, que se reinventam e que apostam no seu capital intelectual e a sua força produtiva. Então, tudo isso nos traz, ao mesmo tempo que uma ansiedade, também uma perspectiva nova de transformação. Isso é muito positivo. Quando veio a indústria 4.0 para o mundo, nós passamos por uma transformação. Os pós-guerras foram momentos de transformação, né? E, enfim, você viver uma atmosfera como essa te dá um alicerce estrutural e psicológico que te faz ficar muito mais forte. É assim que eu penso. Sim. Márcia, e quando a gente fala, né, de olhar diferente para o nosso negócio, né, olhar diferente para o consumidor, que já está diferente, na verdade, se fala em usar a criatividade, a tecnologia, como encontrar um equilíbrio, então, no uso, em apostar em novas inovações, né, em novas tecnologias, mas, ao mesmo tempo, não perder o lado humano, né, o lado das pessoas, o lado do valor, que é quem está ali no dia a dia também. Como encontrar uma ponte de equilíbrio para ter um olhar diferente de agora em diante também? Sabe que hoje eu estava comentando sobre isso com um grande amigo, que é da Great Place to Work, e dizendo para ele como o relacionamento com as nossas pessoas na Apetite Serviço de Alimentação foi um fator determinante para que nós ultrapassássemos o processo da pandemia. Nós tivemos equipes engajadas, equipes comprometidas, equipes participativas, com senso de pertencimento, celebrando independente das circunstâncias, postando vídeos nas redes sociais, fazendo música, nos fortalecendo para que nós pudéssemos ter o senso de percepção, nós empresários, que eles estavam conosco. Isso é plantio de longo prazo. E o que eu quero dizer com isso? Que quando você tem um trato e um cuidado com as suas equipes, com as suas pessoas, e que isso fica claro, a importância que as pessoas têm dentro do processo organizacional, elas te conduzem à superação em momentos de crise. Nós não somos nada, uma empresa não tem alma se ela não tiver pessoas. Por mais tecnologia, por mais processo, sem pessoas nós não somos nada. E esse é o nosso desafio no mundo empresarial. Construir alicerces de cultura organizacional muito forte para que em tempos de dificuldades as pessoas sustentem a organização.
Então, o meu recado é que quem não tinha a percepção de que 100 pessoas nós não somos uma estrutura forte, que passem a pensar a partir de agora que quem conduz as organizações ao sucesso são as suas pessoas. Sim. E cada vez mais nós precisaremos dessa força intelectual para que nós estejamos mais alicerçados e fortes. Nunca a palavra parceria teve tanta importância. Hoje, empresas precisarão estabelecer parcerias com outras empresas, otimizando seus processos. Profissionais precisarão estabelecer parcerias com outros profissionais para minimizar seus custos fixos e viabilizar as suas estruturas. Ou seja, nós saímos de uma fase do individualismo e voltamos a vivenciar o coletivo. Olha o benefício da pandemia. Trazer o espírito de coletividade de novo à vida. Então, a gente tem que refletir sobre tudo isso e entender que as oportunidades, elas estão presentes em todos os lugares. Então, que nós estabeleçamos parcerias, que nós busquemos estar alicerçados e estabelecidos com pessoas e empresas que compartilhem e compactuem os nossos valores. Isso vai nos fazer mais fortes, que nós possamos empreender observando as novas demandas que o mercado está disponibilizando para nós. Tem muita nova demanda, tem muitas novas necessidades emergenciais. Imagina você, quanto se precisou de serviços especializados nesta pandemia. Quantas entregas foram necessárias? Quanta inovação foi criada? Restaurantes 5 estrelas fazendo marmita? Quando é que você pensou que isso pudesse acontecer? E houve uma personalização dos serviços. E as pessoas aprenderam que comer em casa com as suas famílias também é positivo, não é? A escola... Esse olhar positivo faz toda a diferença, né? Que veio aquele susto, né? Exato. Vamos pensar na universidade. As universidades vão ter que criar um novo modelo educacional. Porque as novas demandas que estarão surgindo a partir desse momento que nós estamos vivenciando será muito mais necessário a técnica e a prática do que a teoria. As instituições educacionais necessariamente terão que passar por um processo de transformação, oferecendo a técnica, oferecendo a prática para os profissionais de mercado, porque nunca foi tão necessário um conhecimento técnico mais apurado como o momento em que nós estamos vivendo, para que as pessoas tenham ideias, para que elas tragam soluções, para que elas se experimentem por meio da escassez. Sim. Então, tudo isso faz com que nós tenhamos um novo modelo de gestão nas estruturas organizacionais. E é isso, tudo é transformação e é para o nosso ganho, para a nossa mudança de mindset em relação ao nosso jeito de ser e de realizar tudo aquilo que nós nos propomos a fazer. Não, perfeito. Eu vou lendo algumas perguntas que vão chegando e aí a gente dá continuidade também na nossa conversa, tá? Ok. Redux Embale acredito que seja de embalagens, né? Manda uma pergunta para você. Por que toda a cadeia produtiva e comércio não buscam certificar em procedimentos de higiene operacional boas práticas de fabricação seguidas pelas indústrias de alimentos? Muito bem. Olha só que coisa mais linda. Esse é um novo pensamento. Tá aí uma oportunidade do que, por que não fazer uma formação de capacitação em parceria com empresas que já possuam essa certificação? Por que não? Porque até agora não foi necessário.
Porque até agora o nível de exigência não tinha tanta expectativa. O consumidor hoje, ele passa a ter uma expectativa de sanidade muito maior. Ou seja, no momento em que nós observamos uma oportunidade e nos questionamos, está aí uma grande oportunidade. Ou seja, nós acabamos de dizer que as instituições educacionais terão que passar pelos seus processos de transformação, assim como as empresas. Isso tudo que você falou, se a gente for analisar, tudo envolve o cliente, né? Por exemplo. Então, todos os processos, todas as mudanças de agora em diante, não tem como não levar o cliente à mente, né? Entender que ele tem que fazer parte de tudo isso também. Agora é tudo voltado para ele, pensando nele, como você disse, ele quer sentir o valor, né? O lado humano. Ele não quer só mais uma venda, só mais uma encomenda. Não, ele quer ser ouvido, ele quer a atenção, ele quer participar cada vez mais do processo, né? Tem que ser ouvido o cliente também, tudo isso. Sim, agora também tem uma transformação aí, Susan, no modelo de compra. O cliente vinha vivendo uma equidade em relação às empresas que ofereciam serviços e produtos. Ou seja, existia uma padronização e optava-se por preço. Isso. Certo? Hoje, nós passamos por uma transformação onde o cliente passa a exigir segurança, rastreabilidade, higiene em todos os processos, legitimidade de marca, ou seja, houve uma transformação. Então, o perfil do consumidor também mudou a partir de tudo isso. Ele quer saber quem produz, como produz, com que segurança, com que integridade. Essa foi a lição que nós recebemos agora, por meio da pandemia. Como é a produção na China? O que eles comem? Como isso afetou o mundo? Qual é o respeito em relação à mão de obra? E como isso afetou o mundo? Ou seja, as empresas compradoras estarão muito mais atentas aos modelos de negócio. E isso passa a ser uma grande oportunidade para as empresas sérias, para as empresas éticas, para as empresas que cuidam das suas pessoas, dos seus processos e da inovação. Então, para mim, tudo é uma questão de novas oportunidades. Márcia, e no dia a dia das empresas, as empresas do setor de serviços, você falou sobre dar a transparência, né, nos processos. O consumidor quer saber, né, como é feito, por que é feito. Que dicas você daria? Como fazer isso no dia a dia das empresas? Como elas podem aplicar esse tipo de processo no seu dia a dia? Bom, nós temos aí uma série de ferramentas de gestão gratuitas e disponíveis para todo empreendedor. Nós temos formadores como o Senai, como o Sebrae, como a CIL, que trazem essa tecnologia e modelos de gestão que se aplicam ao dia a dia das organizações. Buscar conhecimento é uma questão de atitude. Se reciclar enquanto profissional é perfil individual. E assim como os profissionais, as empresas seguem o mesmo padrão. A empresa que impulsiona os seus profissionais a estudarem, a buscarem mais tecnologia pessoal e know-how daquilo que realizam, que estimula seus profissionais a trazerem soluções e que conseguem garantir o senso de pertencimento, são essas empresas que terão perenidade. Então, o perfil do comprador mudou, o perfil do fornecedor tem que mudar também. Ou seja, quanto mais legítimo é o meu produto, quanto mais verdade eu expresso para o meu cliente,
quanto mais transparência eu ofereço naquilo que eu falo, quanto mais ética possui a minha conduta, o meu modelo de gestão, mais respeito e reputação eu ganho no mercado de trabalho. Ou seja, é uma questão de atitude. Nós vivemos aí, nos últimos anos, uma enxurrada de escândalos e de exposições de grandes nomes no mercado das empresas brasileiras. Hoje, pós-pandemia, quem é que contrata uma empresa que tenha aí em seu histórico profissional desvios financeiros? Porque quando alguém desvia, eu pago a conta. Você paga a Alguém conta. paga a conta. Alguém paga a conta. Porque poucos ganham, mas muitos pagam. Quem é que vai querer hoje comprar de uma empresa que tem o seu nome vinculado a desvios de verba pública? A Sim. desvios da área escolar? A desvios de quem quer que seja? Ninguém em sã consciência quer estar hoje caminhando ao lado de pessoas que não tenham reputação. Porque isso é o que nós temos de mais sagrado. A nossa imagem, o nosso nome, a nossa empresa, que é o que nos sustenta. Eu digo sempre, né, que o trabalho ele não é nem o começo nem o fim, mas ele é um meio que te permite ter a vida que você quer ter. E é ele que te expressa. É ele que demonstra quais são as suas qualificações. Ou seja, se ele não é nem teu começo nem teu fim, que ele seja um bom caminho na tua construção de vida, na tua ideologia, na forma com que você se retrata e você se posiciona. Assim como as empresas. Márcia, até trazendo um pouquinho mais agora para o ramo alimentício, que é o seu ramo, né? Para esse você tem especialidade e experiência de sobra, né? Eu estou aprendendo. Você começou, né, com uma história super bacana, foi crescendo, chegou onde chegou hoje num patamar onde a sua empresa, você é muito respeitada em todo o mercado. Para esse momento, para o ramo alimentício, como fazer para encontrar, para observar novas oportunidades, para tentar sair menos doloroso, né, dessa fase? A gente falou de uma maneira mais geral também para o setor de serviços, mas voltando agora um pouquinho para o ramo alimentício, o que você indicaria como oportunidade, como observação para esse momento? Novamente, eu falo sobre parcerias. Os custos fixos, eles têm um peso absurdo dentro da área da alimentação, dentro do food service. Quando você olha para um shopping, o custo fixo de uma loja de shopping é quase que assim, inaceitável. Quando você olha para um restaurante self-service, por exemplo, ou para um restaurante de alto padrão gastronômico, os custos fixos, eles engolem as margens. As parcerias é que farão com que as empresas se especializem. Então, os pratos prontos, por exemplo, você precisa produzir tudo ou você estabelece uma parceria com uma empresa que te traga tudo já pré-processado e que você armazene e tenha uma velocidade muito maior de atendimento ao seu cliente, bem como padrão e segurança alimentar. Então, vamos pensar por aí. Quando nós falamos da área de consumo da alimentação fora do lar, as pessoas não se sentem tão seguras. Elas querem empresas que ofereçam processos de qualidade e que tenham sanidade em toda a sua cadeia produtiva. Falando um pouco da nossa empresa, nós temos um projeto que é do campo à mesa, onde todos os nossos produtos e todo o controle da cadeia produtiva foi desenvolvido nos últimos 6 para 7 anos. Ou seja, os nossos vegetais saem do campo à mesa com controle de adubação, de herbicidas, de manuseio, de sanidade.
A nossa proteína é feita dentro da nossa unidade frigorífica com 3 CIFs federais. A nossa massa é produzida por nós dentro da unidade de fabricação de massas. E agora a indústria de pratos prontos, que trabalha com ultracongelamento na produção de pratos prontos e leva até o nosso cliente o prato congelado sem perda de nutrientes e com alto padrão de qualidade. Ou seja, durante toda a pandemia nós inovamos, nós investimos e nós nos fortalecemos para o novo perfil do mercado consumidor. Então, como é que fica o setor de alimentação? Buscar parceiros que tirem de você o custo fixo, que te tragam uma condição de você ser especialista naquilo que você é bom, que é atender o seu cliente, fazer o corpo a corpo com o seu cliente, manter a estrutura de higiene, garantindo a sanidade do seu produto. Isso em todas as áreas. Eu falo isso nas escolas, eu falo nos hospitais. Hoje é insano que um hospital mantenha uma estrutura de cozinha. Ele consegue ter qualidade, ele consegue ter sanidade e ele consegue ter segurança para que ele possa direcionar o atendimento dele para o paciente que está internado. Quando você vai em algumas redes que você é atendida em menos de 15 minutos no teu prato pronto assado, os produtos chegaram todos prontos. Então, buscar esse tipo de parceria, eliminando os teus custos fixos e melhorando a sua gestão e o seu nível de relacionamento com o seu cliente, é o que vai te manter operante no mercado. E isso vale para todas as áreas, não só para o segmento de alimentação. Ou seja, eu vou fazer aquilo que é o meu produto final. Eu não vou me meter a fazer tudo dentro da minha empresa. Eu vou fazer o que é o meu produto. E o que eu puder terceirizar, vou terceirizar. O que eu puder deixar para que o especialista faça, eu vou deixar. Eu vou focar o meu cliente e o meu caixa, que é isso que vai manter o futuro da minha organização. E nesse momento também, a gente falando sobre gestão, sobre processos, quais as oportunidades também dá para se encontrar nos novos modelos, novos formatos para vendas também, né? Entre atendimentos e vendas, mas pensando mais agora na parte de vendas, de saída, quais as oportunidades os empresários do setor de serviços podem encontrar nesse momento? Eu nunca vi tanta oportunidade na minha vida. Então, imagina o custo de uma empresa em ter que manter uma equipe nas ruas, se deslocando, tentando agendas, criando portfólios de papel, investindo em computadores, em tecnologia, em celulares de última geração. Tudo isso acabou. O cliente não quer te receber mais. Hoje ele abre o Zoom, fala com você como nós estamos falando aqui, sabe quanto você gastou para fazer uma venda? Nada. Isso é resultado para as organizações. Então, quando você olha para tudo isso, sabendo que você pode trabalhar a partir da sua casa, do seu escritório, sem risco, sem deslocamento, criando empatia, mesmo que online, você teve ganhos imensuráveis. Os nossos vendedores, por exemplo, demoravam 40 minutos para chegar até o cliente, mais 40 minutos para voltar, 30 minutos para ser atendido na recepção, ou seja, perderam a manhã para se fazer uma visita comercial. Hoje ele agenda uma reunião por Zoom, fala com o cliente e faz 5 visitas no mínimo. Quantos negócios nós vamos poder potencializar cuidando da qualidade de vida das pessoas, não expondo as pessoas ao risco, ao deslocamento desnecessário, à poluição nas ruas, ao excesso de acidentes. Nós só ganhamos com tudo isso, mas isso demanda novos hábitos. Olha o que nós estamos fazendo agora. Você está aí, eu estou aqui no conforto da minha casa. E nós estamos falando com todas as pessoas que tiveram a disposição
de querer receber informação. E quanto nós gastamos para isso? Nada. Sério, É né? lindo! Esse é o novo aprendizado. E foi com tudo isso que nós ganhamos a partir da pandemia. Novos hábitos, novos processos, novas iniciativas. E eu acho que a humanidade toda tende a ganhar com tudo isso que nós estamos vivenciando. Isso continua, né, Márcia? Porque mudou o comportamento do consumidor, mas ele vai continuar dessa forma, né? Eu acredito que ele vai ficar mais apreensivo, mais cauteloso, vai repensar também algumas questões suas na hora de comprar. Então, não é uma coisa para agora, né? As empresas elas podem pensar isso a médio e longo prazo, porque vai perdurar por um bom tempo ainda, né? Eu acho que nós tivemos uma mudança de transformação. Imagina você se redescobrir comprando online. É mais barato. Exatamente. É mais barato você comprar online. É gostoso receber o alimento na sua casa, bem feitinho, quentinho ou congelado, que vai te dar a capacidade de você usufruir quando você quiser, sem ter que ir ao mercado, fazer tanto desperdício. E são transformações no modelo. E Sim. para que retornar? Para que voltar aos velhos hábitos? Quanto nós economizamos na pandemia com aquilo que era desnecessário se comprar todos os dias? Quantas coisas novas nós descobrimos? Quantos novos modelos, novas metodologias de se vivenciar nós descobrimos? Então, eu não acredito que nós voltaríamos por apreensão. Mas eu acredito que nós permaneceremos porque vimos ganhos num novo modelo de gestão, num novo modelo de comportamento. E isso é muito Sim, positivo. é isso mesmo. Eu vou ler alguns comentários. Você é uma empreendedora, uma empresária muito admirada, né? Vários recadinhos aqui eu vou lendo para a gente conseguir seguir um pouquinho. Mas a Lídia Fedrigo, ela está aqui acompanhando, manda um oi. Navarro manda para você também. Márcia, você é maravilhosa. Muitas pessoas cumprimentando. A Gisele Pipa dizendo orgulho dessa líder. Ah, A ela Pamela trabalha Mantrim comigo. Beijo, Gi. participando. Várias pessoas falando, Rodrigo Geara, parabenizando pelos seus exemplos, os exemplos que você está compartilhando com a gente. O Pedro também está mandando, Marcinha, minha querida amiga, um show de empreendedorismo sempre. A Elaine também, grande exemplo de empreendedora, muito orgulho. Então, muitas pessoas prestigiando, acompanhando e que admiram o seu trabalho também como Obrigada. empreendedora. E nós que temos você também como vice-presidente da ACIL, né, Márcia? É. Márcia, falando agora um pouquinho, pensando quando essa crise terminar, quando esse momento de pandemia terminar, né, o empresário, desde já, ele tem que olhar lá na frente também, né? Ele tem que se reinventar para agora, mas com um olhar lá no futuro também, né? Como se planejar para o fim dessa crise toda, para o fim da pandemia? Ela vai demorar o seu tempo aí para passar, mas como deve ser o planejamento, pensando lá na frente também? É, nós não podemos esperar para que nós façamos as transformações nas nossas empresas. As transformações, elas já têm que ter acontecido. Para quem não começou ainda, tem que correr. Correr, Por né? quê? Porque quem empregava 1.000 pessoas não vai reempregar 1.000 pessoas. Nós teremos aí um declínio no nível de contratações. É necessário que nós não esperemos que as coisas voltem ao patamar que elas existiam. Nós precisamos nos reinventar, olhar para os nossos custos fixos, rever os produtos ou marcas ou segmentos que não eram absolutamente rentáveis e deixar para quem tem resultado com aquela área e focar naquilo que traz resultado para a organização. Ou seja, Sim. aquilo que não te dá lucro, elimina, tenha coragem de eliminar o cliente que não te traz rentabilidade. Certamente alguém vai lucrar com esse cliente,
Mas se ele te leva resultado, não permaneça com ele simplesmente por ego ou por orgulho de manter na sua carteira uma marca que não te dá resultado. Porque nós não podemos ter o luxo hoje de prestarmos um serviço gratuitamente. Deixa isso para quem trabalha com o terceiro setor aí, né? Sim. Nós não podemos. Nada substitui o lucro. Nada. Nada substitui o lucro. Todos os dias nós temos que fechar o nosso caixa e, no mínimo, empatar. No mínimo. Então, essa transformação de cultura, olhando para os custos, economizando nos detalhes. Nós somos um país abundante. Nós temos aí grãos que se perdem nas estradas, nós temos vegetais que apodrecem no Ceasa, nós temos desperdício no prato da população, porque nós somos um país abundante, nós temos recursos e isso tem que mudar. Nós temos agora que olhar para os nossos recursos, para a nossa caneta, para o compartilhamento de espaço, para as pessoas que trabalham conosco, para a produtividade, de uma forma mais assertiva. Porque o faturamento que nós tínhamos lá atrás não será o mesmo. E Sim. Nós precisamos nos reinventar com aquilo que ficou. Isso não pode ser uma posição de medo, mas sim uma posição de competência de gestão. De olhar para dentro do seu negócio e ter coragem de falar, isso não é essencial. Isso é vaidade. Eu posso trocar, eu posso mudar, eu posso dar um passo para trás e reinventar meu negócio, preparando ele para crescer depois. Porque não vai deixar de existir gente, não vai deixar de existir consumo. Só vai ser diferente. E nós Sim. precisamos nos preparar para isso, né? E existe aquele comodismo, né? Ou comodismo, ou até a falta de coragem, né? Que você mencionou, de olhar para o próprio processo, né? Antes de repente, sair atrás de uma ferramenta nova, uma tecnologia nova, olhar o que dá para ser feito ali dentro do negócio. Seria um primeiro bom passo, né? Sim, exatamente. E outra, eu tenho um sistema. Eu troco o meu sistema ou eu chego o meu parceiro e proponho para ele que nós desenvolvamos juntos. Então, é momento agora de nós olharmos para os nossos recursos disponíveis e otimizarmos esses recursos da melhor forma. E quando eu falo de recursos, eu falo de sistemas, eu falo de materiais de consumo, materiais e bens de consumo, eu falo de pessoas. Por quê? Porque tudo vai demandar maior produtividade. Para que nós possamos nos reinventar, para que nós possamos nos fortalecer enquanto entidades empresariais e nós possamos passar todo esse processo mais fortalecidos. Então, a produtividade nunca foi uma necessidade tão ampla em todos os aspectos como a que nós vamos vivenciar agora. E é por isso que a motivação de pessoas ajuda muito, vem de encontro com tudo isso, né? Afinal de contas, pessoas motivadas vão ser mais criativas, vão ser mais entusiasmadas, vão arregaçar as mangas e vão lutar ali junto pelas suas empresas, né? E eu te digo, Susan, que até nisso nós tivemos uma transformação. Porque hoje, motivação é você estar empregado. Hoje, motivação é você levantar de manhã e ter aonde ir trabalhar, é ter o teu sustento, é ter a sua segurança, porque nós estávamos vivendo um período de excessos. E quando eu digo excessos, é em todos os aspectos. Não é excesso para o colaborador, mas é o excesso da necessidade de se chamar a atenção para aquilo que era nossa obrigação de entrega. Eu te contrato, você me entrega, eu cuido de você e você
fica grato e eu também fico grato. Ou seja, é um caminho, é um processo, e esse processo vem se solidificando a partir de agora. As pessoas passando a ter mais fidelidade com o seu trabalho e as empresas mais fiéis às pessoas em quem ela pode confiar. Então, nós estamos nos realimentando num processo de confiança. E isso é muito importante para as pessoas, para os profissionais, para as famílias, para os negócios e para as organizações. Então, é um tempo novo, é um tempo de se reinventar, de se buscar e trilhar novos caminhos aí que certamente nos farão mais lúcidos para aquilo que nós teremos que vivenciar no futuro. Eu queria até, daqui a pouquinho, até encerrar com uma grande lição sua, né? Que a gente tira desse momento, até porque fomos todos impactados, né? Empresários, consumidores, não só Londrina, o mundo todo. Que ficasse, de repente, mais... Tem uma dica que você considera que seja muito importante para o setor de serviços, para quem atua no setor, alguma experiência sua do dia a dia, ou até alguma coisa que você tenha aplicado, né, nos seus negócios e que você acha um diferencial importante para passar para as empresas agora? Eu acho que o mais importante é olhar para dentro, encontrar a sua paixão, descobrir os seus talentos, olhar para o seu caixa, olhar para as suas pessoas, bater no peito e falar, vamos para frente. Porque essa não vai ser a primeira e nem a última dificuldade que nós vamos viver. Mas aqueles que estiverem fortes, determinados e focados no seu trabalho, com seriedade, com ética, com determinação, com respeito aos seus clientes e às suas pessoas, certamente vão vivenciar e vão encontrar novos caminhos de manter seus negócios saudáveis e competitivos. Então, que nós não nos enfraqueçamos, que nós nos mantenhamos aí num caminho direto, forte para o futuro. Eu tenho certeza que a gente vai passar por tudo isso e vamos nos lembrar que fomos vitoriosos aí. Com certeza. Só mais alguns comentários aqui. O Júlio, ele fala em tempos de crise, tê-la como nossa líder faz toda a diferença. Márcia, você é show. E quem está acompanhando também é o Fernando Brevilieri, da TV Tarobá. Inclusive, eu agradeço a participação do Fernando. E ele já disse que está até antecipando já um convite para você ir no programa dele na TV, tá, Márcia? A gente vai conversar depois e deixar agendado para você participar com ele. Obrigada. Muito bacana. Márcia, eu queria que você deixasse uma mensagem final. Então, né, já que o nosso tempo... Falo quando a conversa é boa, o tempo passa muito rápido, né? Um momento para esse período onde todos tiveram que reinventar os negócios, mas eu acredito que tiveram que reinventar os seus próprios valores também, né? Como pessoas, como trabalhadores. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está acompanhando a gente. A live ela fica no Instagram da ACIL. Para quem vai entrar depois, que não conseguiu acompanhar agora nesse horário e vai assistir depois também, um recadinho para você, especialmente, né, para quem atua no setor de serviços, né, para superar esse momento, olhar para frente e conseguir transformar de uma maneira muito bacana o seu negócio também. A pandemia vai acabar, mas a resiliência que nós adquirimos nesse tempo, de olhar para o próximo com compaixão, de olhar para o ser humano como um irmão, de olhar para os negócios de uma maneira que possa criar riqueza, não só para mim, mas para você e para todos. Que as pessoas tenham as suas necessidades básicas garantidas. Foi isso que a pandemia trouxe para nós. Valores que nós havíamos, de certa forma, colocado de lado em detrimento do capitalismo exacerbado. Que nós não percamos dentro de nós o cuidado com o outro, a capacidade de amar e de respeitar, a capacidade de cuidar,
não só daqueles que diretamente se relacionam conosco, mas de cuidar de um estranho e saber que ele é nosso irmão e que nós somos parte integrante de um universo lindo criado por Deus. E que o Senhor Jesus possa continuar nos abençoando, nos fortalecendo, nos enchendo de graça e paz, para que nós possamos viver de uma maneira melhor, mais humana, mais feliz e mais nobre na humanidade criada por Deus. É isso que eu deixo aí para o coração de cada um de vocês. Que bom, Márcia. Nós que agradecemos também seu tempo disponível. Você que é uma pessoa que atua fortemente, intensamente, viaja muito, agora tem todas essas questões, esses cuidados com viagens, mas conseguiu disponibilizar um tempo até para falar como vice-presidente da CIL, né? Uma entidade que vem atuando frente a essa pandemia em conjunto, né, com outras entidades, com o poder público. É sempre importante ter alguém da ACIL também para compartilhar conhecimento com a gente. Fica aqui o nosso agradecimento. Não nos esquecendo, Susan, de dizer da importância da ACIL frente a toda essa questão do comércio da indústria local da cidade de Londrina, aonde o Fernando, nosso presidente, foi um guerreiro, tem sido aí um marco forte perante a cidade de Londrina, nossa diretoria, nosso time, que incansavelmente busca defender os interesses do comércio e da indústria da cidade de Londrina, não nos esquecendo, obviamente, de que tudo isso requer também a saúde e segurança do londrinense, né? E, enfim, que isso sirva de modelo para o Paraná, para o Brasil, todas as lideranças engajadas num movimento único de segurança, garantia do emprego e geração de riquezas. Então, eu tenho muito orgulho de ser vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Londrina, uma entidade forte, íntegra e que briga realmente pelas pessoas que fazem parte dela. Então, fica aí meu agradecimento e a minha disponibilidade para quem quiser conversar, tá bom? Obrigada, Márcia. Uma excelente noite para você. Um forte abraço. Obrigada.